Bem, dessa vez nós vamos reagir a um vídeo do Olavo de Carvalho, falecido há algum tempo. É um vídeo que um amigo me enviou. Então vamos lá ver do que se trata. Me parece que o vídeo é tirado justamente de uma de suas aulas, porque o vídeo se encontra no canal, me parece que era dele. Logo no começo do curso, eu fiz observar que toda a percepção que nós temos do mundo exterior e também do nosso próprio mundo físico interior nunca é contínua, é sempre recortada, é sempre picotada. Quer dizer, nós só, de fato, nesse sentido, nós só temos fragmentos, não tem uma única percepção que você possa ter de maneira contínua. Os nossos pensamentos... Bem, isso aí não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, porque nós temos os sentidos externos, os 5 sentidos externos, e temos 4 sentidos internos. Os externos todos conhecem muito bem. Os internos, um deles é o senso comum. E qual é o papel do senso comum? O senso comum é aquele que vai unificar o que os sentidos externos lhe apresentam. Então, por exemplo, um açúcar. Se pegarmos o açúcar, nós temos pela visão, ele é branco, nós temos pelo tato, que ele é granulado, né? É um tanto áspero, nós temos pelo paladar, pelo palato, que ele é doce. O senso comum ele vai unificar todos esses sentidos externos, irá unificar para que nós possamos entender que todos esses sentidos fazem referência ao mesmo objeto externo. Esse é o papel do senso comum, ele vai unificar aquilo que os sentidos externos lhe apresentam. Então, isso já é uma demonstração de que, de fato, existe uma unificação e uma continuidade naquilo que nós aprendemos, porque o senso comum está o tempo inteiro trabalhando e faz com que nós percebamos a realidade como ela realmente é, e não de modo fragmentário. Vamos ver mais. Isso foi só o início, né? Pensamentos também são totalmente descontínuos. Você não consegue se concentrar na mesma coisa durante um minuto. O pensamento está toda hora escapando. Tá certo? Então, da descontinuidade das percepções, nós poderíamos tirar a conclusão kantiana de que o mundo nos chega por fragmentos soltos e que a nossa mente os unifica. Só que quando examinamos a nossa mente, nós vemos que ela é ainda mais fragmentada do que... Calma aí. Deixa eu voltar. Escapando. Tá certo? Então, os nossos pensamentos também são totalmente descontínuos. Você não consegue se concentrar na mesma coisa durante um minuto. O pensamento está toda hora escapando. Tá certo? Então, da descontinuidade das percepções, nós poderíamos tirar a conclusão kantiana de que o mundo nos chega por fragmentos soltos e que a nossa mente os unifica. Só que quando examinamos a nossa mente, nós vemos que ela é ainda mais fragmentada do que o mundo das percepções sensíveis. Bem, isso aí eu já falei anteriormente, não faz sentido. A rigor, existe até mais continuidade no mundo físico do que nos nossos pensamentos. O fato de que você, por exemplo, quando você, até alguém aqui mencionou, se você acordar, você perceber que você está no mesmo lugar onde você dormiu, mas não de imediato. Quer dizer, no primeiro instante você não sabe onde está e depois você reconquista a unidade da sua percepção, da situação que você ocupa, a partir de um dado que você recebe do mundo exterior. Quer dizer, os dados do mundo exterior ajudam você a reconquistar aquela unidade, aquela continuidade que o pensamento está sempre perdendo. O Gurdjieff, que era um terrível gozador, dizia que se você alguém conseguisse se concentrar durante 5 minutos no seu próprio polegar, todos os problemas estariam resolvidos. Mas você pode testar, você vê que é absolutamente impossível. Quer dizer, mesmo pessoas com altíssimo nível de concentração, de quanto tempo dura a concentração delas, né? E no que consiste a concentração, se não em você retomar o fio da meada que você está perdendo o tempo todo. Concentração humana não consiste em nada mais do que uma capacidade de reconstituir uma unidade que está permanentemente se esvaindo. Portanto... Bem, para mim percepção é
é a percepção, a concentração, né, que ele está falando, melhor dizendo, é uma aplicação contínua. Se você deixa de se aplicar a sua atenção a um determinado objeto, você perde a concentração. Então, para retomar a concentração, você tem que aplicar novamente a sua atenção naquele objeto, naquela questão que você está estudando. Não significa que a percepção, a concentração, novamente, melhor dizendo, não significa que a concentração seja uma coisa descontínua. É uma coisa contínua. Concentrar, né? Estar no centro. Então, você toma um objeto, uma questão para estudar, para colocar no centro da sua atenção. Uma vez que ela sai da sua atenção, já não há mais concentração. Ou seja, acabou. Para retornar, tem que novamente fazer o mesmo ato. Então, dizer que ela é fragmentária, acho que não faz muito sentido, porque se fosse fragmentária, não existiria concentração. A fragmentação é justamente o momento que você desconcentra, digamos assim. Você perde a sua atenção, o desfoco, o desfoque do objeto. Sobre isso também fala Narciso Irala, no seu livro Controle Cerebral e Emocional, sobre as ideias parasitas que prejudicam de fato a concentração. Bom, toca nesse assunto aí, mas não tem nada a ver com isso que ele disse. Para contar. A fragmentariedade da nossa percepção não pode ser compensada de maneira alguma por uma misteriosa unidade mental kantiana, já que a nossa mente é ainda mais fragmentária do que os nossos pensamentos são ainda mais fragmentários do que a nossa percepção. Quando nós começamos a estudar lógica, você vê que todos os conceitos lógicos e os conceitos com que nós operamos em lógica são conceitos separados, quer dizer, são substâncias individuais às quais você dá um nome, tá certo? E depois você conecta, tá certo? Através do verbo ser, reconstituindo então uma espécie de simulacro verbal de uma unidade hipotética. Quer dizer, até o verbo ser em lógica é chamado a cópula, porque ele junta dois conceitos. É isso que então... Unidade hipotética não. A unidade existe. A realidade é uma. As coisas de fato existem. Ocidentais não valem nada para ele. Então, mas você pode ver que qualquer discurso lógico, ele se constitui de uma série de unidades separadas, discretas, e são juntadas idealmente pelo verbo ser, certo? Ou algum outro que seja usado nesse sentido. Então, parece que tudo o que... Sim. Quando nós fazemos a abstração, para poder agir, trabalhar com os entes de razão, ou seja, os entes intelectuais, nós temos aí conhecimento acerca do mundo. E nós conseguimos sim fazer uma relação de unidade devido ao senso comum, claro. E os entes de razão, eles possuem a relação com o fundamento na realidade. E mostram a coerência, mostram a unidade nas coisas. Não entendo por que ele está falando. As coisas ao inverso. E está à nossa disposição, quer dizer, percepções, os pensamentos e até este simulacro de unidade que é o discurso lógico, tudo isso se compõe de fragmentos. E, no entanto, todos nós sabemos que a unidade do real é uma condição sem a qual não poderia haver nem conhecimento, nem percepção, nem pensamento, nem coisa nenhuma. Então nós perguntamos, se esta unidade não está dada no mundo físico exterior, também não está dada na nossa mente, e também não está dada na reconstituição artificial que nós fazemos pela lógica, onde raios está então? Tá certo? Então, esta questão se associa... Que loucura. Se não tem unidade no mundo, se o mundo não, as coisas no mundo não têm relação alguma uma com a outra, na mente tampouco haverá também. Já que tudo que nós conhecemos advém daquilo que percebemos através dos sentidos externos. Não faz sentido isso. Como já havia explicado lá dentro. Frequentemente uma outra, que eu acho uma das questões mais idiotas do mundo, que é das relações entre mente e corpo.
é assim, quando você vê os programas de estudo de filosofia aqui nos Estados Unidos, eles consistem quase sempre em você criar dilemas, né, diabólicos, e então você começar a discutir aquilo indefinidamente. Então, a relação mente e corpo, o que já se publicou aqui nos Estados Unidos, a relação mente e corpo, dá para você encher toda a biblioteca do Congresso e sobra um pouco, né? Sempre a coisa é colocada assim, como que um negócio que é puro pensamento pode mover um corpo no espaço. Então você vê que esta questão recoloca no seu próprio nível a questão da unidade, né? Isso quer dizer, para você saber o que unifica o mundo, unifica a realidade, você precisaria saber o que unifica a sua mente com o seu corpo. Mas como você não consegue nem mesmo resolver isso, então a questão da unidade do real se torna aí sim um bicho de 7 cabeças, tá certo? Mas essas questões, elas sempre aparecem pelo fato de que nós, partindo de uma experiência muito superficialmente observada, nós criamos conceitos. Eu esqueci de falar o nome do título do vídeo, né? É porque ouvir a própria intuição é a coisa mais inteligente a se fazer. Vamos ver. Acho que é esse mais adiante. E a partir daí, exigimos que o interlocutor, ou que nós mesmos, consigamos montar esses conceitos de uma maneira que resolva os enigmas que assim foram colocados. É um procedimento extremamente artificial e artificioso. Muitas questões que nós colocamos em filosofia, elas podem ter respostas, mas você jamais encontrará respostas para ela na base da discussão ou da argumentação. É impossível. Quer dizer, quanto mais você argumentar, mais a questão vai se complicar. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é recuar dessa discussão para... Ele acabou de desconsiderar todo o método científico. Aristóteles foi pra lata do lixo da história. Nossa, meu chato. Demonstração científica pra quê? Pra que os primeiros e segundos analíticos, né? Meu chato. Para uma apreensão intuitiva mais exata do que está se passando. Tá certo? Ainda que esta apreensão não consiga se expressar verbalmente de maneira muito clara. Aí, de uma vez por todas, você tem que decidir. Você quer saber as coisas, mesmo que não consiga explicá-las para ninguém, ou você quer ter uma explicação que todos tenham que aceitar, que seja universalmente probante e obrigatória. Dito de outro modo, você quer conhecer ou você quer persuadir? Não é isso? Bem, tem muito vídeo pela frente ainda, mas ele está entrando num assunto aí que já é um pouco conhecido dele, né? Ele chegou a mencionar até, que é a questão da intuição. Intus ire, no latim, ir para dentro, ou seja, é a consideração de uma coisa num dado espaço e tempo, num momento específico, num lugar específico. Intus ire, ir para dentro dessa questão, num dado momento específico, num lugar específico, a consideração de algo num lugar específico. Então, ele está indo aí para uma questão que tem a ver, e possivelmente ele vai relacionar com a experiência. Pela frase final que ele disse aí agora, me parece justamente isso, a ideia de que o conhecimento por meio da experiência ele é superior ao conhecimento demonstrativo, conhecimento lógico-científico. Imagino que ele esteja caminhando para isso, coisa que não faz sentido, né? Porque o conhecimento da experiência ele é subjetivo. Cada um vai ter o seu conhecimento da experiência. Cada um tem a sua experiência própria. Mas o conhecimento demonstrativo ele é universal. Ele é válido para todos em todos os lugares. Igual a verdade. Então é um subjetivismo. E para um homem que se dizia católico, vai frontalmente contra a Pachende de São Pio X. Então, também perguntando de outra maneira, você quer obter a resposta à questão de maneira que você a entenda, ou você quer obter uma resposta que já venha verbalizada, sob forma, e os outros tenham que aceitar, tá certo? Então, eu acho que o fato de que as investigações filosóficas se procedam por meio de discussões públicas, eu acho isso um verdadeiro desastre. Porque a discussão pública só pode ser feita a partir de conceitos que estejam mais ou menos estabilizados. E os conceitos estabilizados, é difícil que eles possam
refletir a experiência real. Eles já são coisas muito secundárias em relação à experiência. Pior ainda, como essas discussões se desenrolam. Falei? Eu disse. E aí tem outro problema, né? Bom, fora aquilo que eu havia dito, tem essa questão de que ele falou, né? O conceito, ele já é mais secundário, ele não expressa tão perfeitamente a experiência, né? Ou seja, é a ideia de uma separação entre aquilo que o homem sente, que ele vive no mundo, que ele intui das coisas. Esse intuicionismo dele é um pouco estranho. É uma separação disso com o conhecimento que se tem, o conhecimento intelectual, ou seja, com a abstração. Não sei se em algum momento a gente vai falar da abstração. Espero que fale, porque é normal, né? Então, se fala sobre o conhecimento, falar sobre a abstração. Agora, há uma confusão aí, e um erro, na verdade, de dizer que aquilo que nós temos na mente não tem uma correspondência exata àquilo que se dá no mundo. Isso é errado, muito pelo contrário. Há sim uma correspondência, porque a verdade, a adequação do intelecto à coisa, né? Então, quando nós adequamos a nossa mente às coisas que são reais, nós, de fato, percebemos, né, e conhecemos as coisas como elas são por meio da abstração. Claro, evidentemente, que o conhecimento não será tal qual é a coisa real, no sentido de dizer o seguinte: nós não temos em nossa mente a coisa realmente existente. Temos essencialmente a mesma coisa, mas por semelhança. O que quero dizer com isso? Quando olho, por exemplo, um cão na rua, eu conheço de fato o cão. E quando eu abstraio a essência do cão, a sua habilidade, e vejo outro cão, eu consigo perceber que é outro cão. Numericamente distinto, mas eu consigo perceber que se trata da mesma natureza. Contudo, não existe na minha mente o cão. Existe o quê? A acuidade, a essência de cão, ou seja, uma semelhança, ou seja, um ente de razão que é semelhante àquilo que existe na realidade, que tem fundamento na realidade, mas não poderia existir materialmente falando do cão, porque nossa alma, nossa inteligência não é material, é imaterial, e não cabe um cão na cabeça. Então, o que conhecemos de fato é o cão, mas em essência e por semelhança daquilo que é real, tem um fundamento na realidade, o conhecimento que nós temos, conhecimento intelectivo, né? Trabalhamos com entes de razão, não com coisas materiais, pelo menos no que diz respeito à nossa mente. E aí ele está indo para um âmbito totalmente diferente, né, disso que eu expliquei. Certamente vai piorar. Não entre pessoas humanas, mas entre cargos públicos. Quer dizer, são funções públicas que estão discutindo, por exemplo, numa faculdade ou num congresso de filosofia. Não são pessoas reais, concretas, vivas, que possam dar um depoimento efetivo, direto da sua experiência, direto da sua alma. Então, tudo isso torna muito difícil. Essa é uma condição que se cumpria, por exemplo, Eu não entendo essas pessoas. O que é mais difícil? Você trabalhar com conceitos, defini-los bem, ou você trabalhar com experiência, cada um tem a sua? E aí não tem como você definir como é que vai existir um debate se a experiência que cada um tem difere uma do outro. Como haverá um debate se o que eu conheço, segundo ele, por essa experiência, é diferente do que outra pessoa conhece? Se na discussão as pessoas não vão estar fazendo referência à mesma coisa. Eu não entendo, sinceramente. Alguém pode me explicar aí? Nos comentários? Deixa aí se você entende isso. Que se cumpria de maneira muito melhor nos famosos diálogos socráticos, que era uma conversa entre amigos que não hesitavam
em recorrer às suas memórias, ao seu depoimento pessoal. Você vê que muitas vezes ali nos diálogos de Platão aparece um depoimento pessoal, você contando uma coisa que aconteceu para ele. E meditando e investigando filosoficamente a partir daquele material vivo, imediato. Hoje não se concebe uma... Mas ele esqueceu de dizer que eles estavam trabalhando com conceitos. O tempo inteiro, Sócrates pergunta, o que você entende por isso? E a pessoa responde, né? O interlocutor responde, eles vão trabalhando aquele conceito para poder refinar, e quando Sócrates identifica que, por exemplo, né, um opositor não entende a questão, ou se não se contradiz, ele volta e faz referência ao que o interlocutor disse antes, ao conceito que ele definiu antes, depois ele tem de outro modo, enfim. Eles trabalham a partir de conceitos. Ainda que puxem a experiência, puxem a memória, né, a recordação, seja, para poder dar como exemplo, ou contar alguma coisa, simplificar algo, eles trabalham com conceitos. Esse é o trabalho filosófico. A discussão filosófica se dá a partir de conceitos, e não a partir de experiência. A pessoa faça isso num congresso de filosofia, mas ficaria fora da circunstância. Quer dizer, você já tem que apresentar um produto mental, né, elaborado e formalizado de acordo com as normas acadêmicas. E isso significa que você não pode pegar as questões na sua origem. Você não pode enfocar em nenhuma questão originariamente. Você só pode pegar um material de segunda mão. Então, aí fica realmente difícil, tá certo? Não estranha que, a partir do século XIX, alguns dos... Até agora eu não entendo isso. Como é possível discutir com alguém, debater com alguém, se a experiência que eu tenho é diferente da experiência que ele tem? Como, por exemplo, eu vou refutar a experiência dele? Não, sua experiência não é válida, porque isso, isso, isso. A outra vai falar, não, a experiência é minha, claro que é válida. Ai, meu chapéu. Subjetivismo. progressos da filosofia tenham acontecido justamente a partir de uma espécie de protesto da alma individual, como acontece em Kierkegaard, por exemplo, que, né, ele vê todas aquelas discussões filosóficas e ele diz, bom, mas de onde estaria a minha pessoa real? O que eu tenho a ver com isso? Tá certo? Ou como Franz Rosenzweig, que era na trincheira da Primeira Guerra Mundial, ele tinha estudado muito filosofia, depois foi convocado para ir para a guerra, foi para a guerra, então está lá no meio do bombardeio, né, vendo cabeça rolando, né, sangue jorrando para todo lado, e ele pergunta, mas o que tudo que eu aprendi de filosofia me ensina para este momento aqui? Nada, tudo aquilo é enormemente vazio. Então, várias vezes ao longo da história, a filosofia aqui começa a se extinguir, começa a perder energia, começa a perder vitalidade, justamente por causa, vamos dizer, das formalidades da profissão, tem que se revigorar, voltando justamente àquele material bruto da experiência pessoal que, né, a classe letrada, as pessoas, como é que se diz, bem educadas, tinham rejeitado por ser demasiado primitivo. Então essas primitividades, toda hora elas retornam na filosofia, e são elas que são que constituem a carne e o sangue das questões filosóficas, né? Agora, se raciocinamos... A carne e o sangue das questões filosóficas são as experiências. Não são os conceitos simples. Não são a essência das coisas, não é a demonstração científica, é a experiência subjetiva. O que importa é você se sentir bem. A partir de esquemas já formalmente articulados, né, em linguagem lógica, nós nunca chegamos a nada. Claro que nós estamos a partir de sangue das questões filosóficas, né? Agora, se raciocinamos a partir de esquemas já formalmente articulados, né, em linguagem lógica, nós nunca chegamos a nada. Claro que nós arrumamos aí um montão de dilemas que podem ser debatidos filosoficamente. Eu desprezo pela lógica. A lógica é a arte ou ciência, a arte e ciência propedêutica para as demais ciências. Mais propriamente falando,
A lógica é uma arte diretiva dos atos da razão para que alcance o conhecimento certo, ordenado e sem erro. A partir do momento que a pessoa despreza o uso da arte, da lógica, ela despreza o preâmbulo necessário para iniciar uma discussão científica, uma discussão filosófica. Ela despreza o modo como o homem deve buscar para poder pensar bem. Porque a grande questão da lógica é essa. É o modo de pensar. É questão de método. O método para pensar bem. Para ter sanidade mental. Para conseguir considerar as coisas básicas. E uma vez que você despreza a lógica, você acabou com o conhecimento científico. Se não tem regras lógicas, não tem como mais fazer referência àquilo que está no debate, né, nos conceitos, não tem como mais fazer referência ao mundo real. É um desprezo tremendo pela lógica, meu chapéu. Filosoficamente, até o fim dos dias, e que alimentam discussões sem fim e justificam de algum modo a existência da profissão filosófica como algo pelo qual as pessoas pagam, que o Estado paga, né? Bem, é isso. É isso, senhores. Não esperava tanto, né? Já conheço um pouco dessas ideias do Olavo de Carvalho, mas não devemos nos surpreender como pensa um filósofo moderno, um filósofo subjetivista, um homem inteligente em muitas questões, especialmente nas questões políticas, pelo menos no que diz respeito a previsões de algo. Com exceção disso, desconheço outras coisas. Talvez tenha algo a mais também interessante, mas em linhas gerais está imbuído do modernismo, do subjetivismo. Há um desprezo pela inteligência, há um desprezo pelo conceito das coisas, porque, no fim das contas, é um desprezo pela clareza das discussões. Porque uma vez que você tem o conceito das coisas, você tem, de fato, a explicitação daquilo que é essencial nas coisas. E quando você recorre sempre às experiências, você tem o quê? Um obnubilamento. É tudo muito subjetivo. É tudo muito impreciso. É como se fosse um diálogo que você vive numa eterna aporia e nunca chega a uma verdade. Então, sem demonstrações. Então, por isso que esses autores em geral, não falo só do Olavo de Carvalho, mas muitos outros dessa linha, eles não têm apreço a Santo Tomás de Aquino, não têm apreço à escolástica. Ou ainda, alguns chegam até a desprezar a escolástica. E São Pio X dizia muito bem que o maior sinal de que um autor é modernista, né, que é um autor perigoso, é o desprezo pela escolástica. Esse é o maior sinal. Se você está cansado desses pensamentos errôneos e desconsidera a verdade das coisas, que não dão valor pela clareza dos argumentos, dos conceitos, que sempre puxam para questões de experiência e subjetividade, questões que deixam os argumentos muito imprecisos e, no fim das contas, não nos faz conhecer as coisas como realmente são. Se inscreva na nossa comunidade Saber Pensar, o link está na descrição. Lá você aprenderá como é a doutrina de fato de Santo Tomás de Aquino, esse grande teólogo da igreja que nos deixou princípios filosóficos muito importantes para a preservação da nossa fé e a preservação da nossa sanidade mental.